Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem e hoje nós vamos ter nossa primeira aulinha sobre educação financeira, tá? E a gente vai começar explicando para você o que é a educação financeira e o que ela não é no final das contas. Porque tem muita gente que mistura tudo isso na internet aí, mistura investimento, macroeconomia, política, tudo isso em cima de um misturado de coisas assim que fica num guarda-chuva como se fosse educação financeira, e não é. A educação financeira, ela é uma parte do que você precisa saber sobre como lidar com o seu dinheiro. Então, hoje a gente vai começar, como todo professor começa, explicando o que é que a gente vai estudar, né? O que é que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre o que é educação financeira, para que é que ela serve e o que é que vai mudar na minha vida conhecer a educação financeira. Quando a gente terminar essa aula, vocês vão entender que educação financeira não é tudo isso que os influencers estão falando, que o pessoal fala e tal, que vendem para você, mas também vamos entender que ela tem sim o seu papel para você melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu queria começar dizendo isso para vocês, que quem entende de dinheiro vive melhor, decide melhor e sofre bem menos com imprevistos, tá bom? O principal ponto de aprender, né, sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, principalmente, que é o que a gente vai começar falando aqui, é saber o que você deve ou não fazer com o seu dinheiro de forma que ele funcione e trabalhe melhor para os seus próprios interesses. Tá? Então, quando a gente fala que quem entende de dinheiro vive melhor, é porque muitas das nossas angústias estão relacionadas ao dinheiro. Não adianta. Ah, dinheiro não traz felicidade. O dinheiro sozinho ele não traz felicidade. Ele é uma ferramenta, né? Assim como um carro. O carro não traz felicidade, mas ele lhe leva por lugares onde você pode ser feliz. Né? Então, assim, dizer que o dinheiro não traz felicidade é aquela coisa de romantizar a pobreza. Né? O dinheiro pode ser, não só pode, como ele é importante para que você alcance a felicidade, porque ninguém é feliz com fome, ninguém é feliz com frio, ninguém é feliz sem a condição mínima ali para ter uma vida digna. Né? Então, o dinheiro ele é necessário por isso. Quem entende sobre dinheiro também decide melhor, porque você vai estar menos sujeito a ser manipulado pelo mercado, a ser manipulado pelos vendedores, a gastar o seu dinheiro com aquilo que, na verdade, não agrega valor à sua vida. É muito comum que sejamos vítimas de propagandas, principalmente com a questão da PLN, né? PNL, Programação Neurolinguística, que todo mundo saiu estudando por aí, o povo do marketing digital. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre gatilhos mentais, mas isso aí é depois. Primeiro a gente vai aprender a parte técnica da coisa, né? A gente, como eu falei, a gente vai revisar matemática, vai revisar tudo que você precisa saber, ter de base para a gente falar sobre o dinheiro propriamente dito, né? É claro, eu sei que vai ter gente que não vai querer saber da matemática, não estou nem aí, eu só quero saber qual é a ação do momento. Não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é que vocês saiam daqui realmente entendendo, tá? Sobre o que é esse saber lidar com o dinheiro, que também não é transformar esse dinheiro numa coisa que é o seu objetivo, né? É utilizar o dinheiro com responsabilidade, só isso, né? É viver com responsabilidade, tá? E sofre menos com imprevistos, por quê? Porque você vai estar melhor preparado para um dia de chuva, né? Quem anda com guarda-chuva no carro nunca é pego de surpresa. Então, a ideia é que você lide com o seu dinheiro de modo que você sempre esteja com o guarda-chuva dentro do carro. Então, primeira coisa, né, qual é o objetivo da educação financeira? Entender como o dinheiro funciona, tá? Então, professor, como o dinheiro funciona é simples. Eu pego, tiro o dinheiro do bolso e pago a pessoa. Sim, essa é uma das funções do dinheiro. Mas por que que o dinheiro funciona dessa forma? Por que que a pessoa aceita? Por que que ela é obrigada a aceitar esse dinheiro? O que é que esse dinheiro representa? Por que é que hoje ele vale mais, amanhã ele vale menos? Então, a gente vai entender um pouco sobre isso, porque a gente vai falar sobre inflação, a gente vai falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre tudo isso, mas, novamente, tudo em seu momento. Primeiro, a gente vai falar sobre a parte da educação que está por trás disso aí. Como administrar o seu dinheiro, como se proteger de riscos, e isso aqui é algo importantíssimo, tá? Tem gente que fala assim, coloque todo o seu dinheiro em ações, porque as ações sobem para sempre. Aí vem um crash no mercado, né? Você pega os Estados Unidos ali entre a década de 30, final de 29, quando deu o crash de 29, até a década de 60, a bolsa andou de lado ali,
30 anos. Quem se aposentou naquela época tomou um ferro gigante, né? Então, a ideia de que você simplesmente joga o seu dinheiro em algum lugar e ele vai se multiplicar, não é bem assim, tá? Ah, não, mas porque o gráfico, tá? Você pode botar o gráfico na posição que você quiser, meu lindo. Os fatos são os fatos. E os fatos apontam que, dentro de uma escala de tempo de vida nossa, você vai ter altos e baixos da bolsa. Se você se aposentar e a bolsa estiver embaixo, você tiver com 100% do seu dinheiro lá, você vai fazer o quê? Chorar? Vai brigar? Vai voltar atrás do youtuber que mandou você botar o seu dinheiro lá? Então, você aprende, né, dentro desse processo, a evitar esse tipo de risco, inclusive evitar cair em golpes, né, com rentabilidades muito mirabolantes, como foi o caso do Banco Master. Né? Como fazer escolhas que melhorem sua vida, tanto no presente como no futuro. Então, o que é que a educação financeira não é? Ela não é uma fórmula pronta, tá? Ela não é um A mais B mais C igual a fiquei rico. Não. Ela, na verdade, vai trazer para você uma série de conhecimentos para que você faça uma adequação do seu comportamento e você construa, através de disciplina, você construa hábitos mais saudáveis na sua relação com o seu dinheiro. Por quê? O hábito, ele vem da repetição de um comportamento inúmeras vezes até que ele se torne automático. Então, não adianta, é aquela história, né? Ah, não, essa semana eu fui para a academia todos os dias, aí na semana que vem eu não vou, aí na outra eu vou todos os dias, aí na outra semana eu não vou. Eu nunca vou conseguir, de fato, construir um hábito. Na primeira oportunidade eu vou largar. A mesma coisa com dinheiro. Ah, não, eu guardei aqui 10% do meu salário esse mês. Ah, não, mês que vem eu vou me dar um presente, porque eu guardei 10% no mês passado. Aí no outro mês eu guardo 5%. Aí eu digo, eu fiz o melhor que eu pude. Não estou falando aqui, tá, de quem não pode guardar. Quem ganha abaixo de um determinado patamar no Brasil, meu lindo, não tem como guardar. Isso é um fato. Até os youtubers estão reconhecendo isso. Você começa a ver hoje um movimento totalmente diferente. As pessoas hoje, né, isso começou, o Baster já falava disso, o Raul Sena, que é um cara bem conhecido no circuito, né, o investidor sardinha, sempre falou isso. Ah, você ganha um salário mínimo, cara, eu não tenho como lhe ajudar. Você sabe mais do que eu como dinheiro, porque eu não consigo viver, ele dizia, né? Eu não consigo viver com um salário mínimo. E alguns outros. E agora, recente, eu vi o Leandro Ladeira, que é um cara do marketing digital, um desses caras assim, né, que falam muito sobre dinheiro numa escala macro. Ele estava falando, cara, se você tem até 5.000, você já está guardando, você já está de parabéns. Então, assim, a gente vive um país que está passando por uma fase muito difícil o tempo todo. Tá? Então, assim, esse pessoal você guarda quando pode, quando dá. Né? Já quando você tem uma renda maior, né, guardar alguma coisa do seu salário é uma questão de bom senso, é uma questão de responsabilidade com o seu futuro. Não é simplesmente uma questão de querer ver o dinheiro crescer na conta. Tá? E por que é importante? Porque o dinheiro afeta todas as áreas da nossa vida. Ó. Finanças é um dos principais motivos de divórcio, gente. Porque isso aí gera muitas brigas entre os casais, mais do que ciúmes ou divisão de tarefas domésticas. A pesquisa de 2018 mostrou que problemas financeiros é a causa de 60% de divórcios no Brasil. Você está com as contas atrasadas. Eu não vou nem dizer que vocês estão brigando por causa do dinheiro, mas vocês estão passando uma fase difícil, estão com as contas atrasadas. O estresse bate, acontece qualquer coisa. Você estoura. Seu companheiro estoura, porque você já fica muito reativo. Então, isso é um efeito cascata, isso vai afetando todos os âmbitos da sua vida, isso vai afetando e minando tudo, isso afeta o seu trabalho, isso afeta os seus estudos, isso afeta seu casamento, isso afeta a sua relação com seus filhos, tudo vai sendo afetado. Por quê? Porque o dinheiro ele é a base para a nossa sobrevivência. Não é porque o dinheiro é importante por si, tá? Mas sem ele você não come, sem ele você não bebe, sem ele você não veste, sem ele você não mora. Então ele é, lá na pirâmide de Maslow, que é uma piramidezinha que ela lista todas as nossas necessidades, o dinheiro é, sim, uma daquelas coisas da base. Por quê? Porque lá na base está comida, comida, vestuário, moradia, e você só consegue isso na nossa sociedade tendo dinheiro. Não é sendo rico, mas é tendo dinheiro suficiente para comprar essas coisas. Tá? Então ele afeta todos esses aspectos, certo? Quando a gente se educa na nossa relação com o dinheiro, quando vier uma crise, a gente vai estar menos vulnerável. Por quê? Porque como a gente se disciplinou a lidar com o dinheiro de uma forma mais inteligente, a gente vai ter como contornar essas situações.
de uma forma mais tranquila e até tirar proveito, quando possível, dessas situações para poder aumentar o nosso patrimônio ao longo do tempo. Ninguém pensa que é aquela coisa assim, eu vou dar uma tacada. Você pode dar uma tacada milionária, tipo assim, não, investi na Tesla quando ela lançou. Eu fui o visionário e fiquei bilionário. A Tesla podia ter quebrado. A maioria das pessoas, na verdade, teve sorte quando fez isso, né? Diversificou, jogou lá o dinheiro, arrojão, e deu certo. Podia ter dado errado. Então, é muito mais um lance de sorte do que um lance de visão, propriamente, quando a gente fala do longo prazo, né? Você pega a Blockbuster, por exemplo, era uma empresa gigantesca americana que acabou. Multinacional, gigante, pá, teve a oportunidade, inclusive, de comprar o Netflix e não comprou. Devia ter comprado. Então, vamos lá. Ajuda a evitar o endividamento, e a palavra é evitar. Você não tem como não se endividar nunca ao longo de sua vida. Eu achei muito bonitinho. Tem uma dupla de influenciadores, que é um pá de jarro, é um igual ao outro, que estava criticando um outro influenciador da área de finanças, que ele é mais humilde. E ele falando sobre cartão de crédito, e eles falando, porque pobre tem mania de comprar, porque pobre, porque pobre. Eles já foram pobres, só que é aquela história, se fui pobre não me lembro, né? Eles acham, até porque são duas crianças, né? Entenda-se, né? Crianças no sentido que assim, são muito, muito mais jovens do que a maioria das pessoas que estão nesse circuito. Eles acham que a vida é um morango, entendeu? Tipo assim, eles ficaram ricos ainda novinhos, então quem segurava a bomba eram os pais, então eles não seguravam a bomba, eles nunca passaram pela bomba. Quando eles chegaram na bomba, a bomba já estava desarmada. É a mesma coisa. Então, assim, porque o pobre tem mania de se endividar. O pobre não se endivida porque quer, ele se endivida porque ele precisa, entendeu? Então, assim, sua geladeira queimou, você vai ter que trocar sua geladeira hoje, você vai ficar sem comida em casa. O fogão quebrou, você vai ficar sem comer, você vai precisar botar no cartão. Se você puder ter uma reserva, é aí onde vai entrar, ajudar a evitar. Por exemplo, às vezes você tem um pedacinho do dinheiro já para dar à vista, outra parte você parcela, entendeu? Às vezes você não precisa ter um monte de dinheiro, mas às vezes você ter algum dinheiro já lhe ajuda a sair de uma roubada ali naquele primeiro momento. A educação financeira ela vai lhe permitir planejar objetivos reais, tá? De curto, médio e longo prazo, porque isso também é outra coisa. Não, eu quero viajar para a Disney daqui a 6 meses e eu ganho um salário mínimo e meio. Aí eu quero levar minha família toda. Aí o cara vai, enlouquece, acha que vai juntar esse dinheiro. Então você começa a projetar metas realistas. Não, eu vou dar entrada na minha casa daqui a 4, 5 anos. Eu vou dar uma entrada no carro daqui a 2 anos para trocar. Daqui a 10 anos eu vou... Entendeu? Você começa a se planejar dentro dos prazos de diferentes objetivos. Tem objetivo que não dá para o ano que vem. Tem objetivo que é para daqui a 10 anos. Tem objetivo que é para o ano que vem. Tem objetivo que é para amanhã. Então, você vai aprender a se organizar com relação a isso. Lhe dá mais segurança e mais autonomia também ao lidar com o seu dinheiro, porque, assim, recentemente, eu tive a sorte que meu pai ele era bancário. Eu nunca tive experiência no ramo, mas meu pai era bancário e eu pude aprender bastante com ele. Em algumas poucas lições. Ele não me ensinou muitas coisas, mas ele me ensinou 3 ou 4 lições básicas. Eu acho que no final das contas a educação financeira acaba vindo de casa. Uma, que é a básica, né? Gaste menos do que você ganha. 2, guarde dinheiro na poupança. Aí eu sempre perguntava para ele, pai, mas como é que faz para ganhar mais dinheiro? Ele bota dinheiro na poupança. Bota dinheiro na poupança. E hoje em dia todo mundo vilaniza a poupança. A poupança é roubada, deixar dinheiro na mesa, não sei o que, não sei o que. Depois eu vou explicar para vocês porque tem que ter algum dinheiro na poupança e por que ele mandava eu botar dinheiro na poupança. O terceiro ponto era de evitar parcelas acima de um determinado montante, né? E o quarto era anote seus gastos. Ele me ensinou essas 4 coisinhas, e essas 4 coisinhas eu trouxe para a vida, entendeu? Então, assim, recentemente, óbvio, né? Disso que ele me ensinou, eu aprendi algumas outras coisas, e recentemente um corretor, um representante comercial de uma dessas plataformas de investimento, que andou envolvida em perda de dinheiro em massa para os acionistas, entrou em contato comigo, me oferecendo uma reunião com os consultores. Eu podia ganhar uma reunião com os consultores deles, achei formidável. Aí disseram assim, não precisa não, meu dinheiro está alocado tranquilo. Aí ele, não, pô, mas aí você pode ganhar. Eu disse, não, eu já tenho uma pessoa que cuida. Meu pai era do banco, meu pai chegou a ser gerente do banco 10 anos, sei lá, 20 anos. Meu pai trabalhou a vida toda no banco. Aí eu disse, ele que me aconselha.
Eu nem aconselho mais. Lorota é só pro cara não me chatear. Mas assim, aprender com ele, aprender a partir do que ele me ensinou, né, evoluir nesses conhecimentos, me faz não cair na conversinha desses agentes comerciais, dessas plataformas, entendeu? Que, na verdade, elas não querem que eu ganhe dinheiro, elas querem ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, é um feliz acaso no meio disso aí. Mas, enfim. Ao contrário, né, do que é vendido sobre educação financeira, como eu disse a vocês, né, o que é que você encontra na internet, principalmente, né? A educação financeira ela não vai trazer essas promessas irreais de enriquecimento. Ah, não, você vai enriquecer, saia da pobreza em 12 meses, fique rico, se aposente em 6 anos com essas ações. Nada disso, nada disso. A educação financeira vai lhe mostrar que tudo isso aqui ó, não passa de lorota. Enriquecimento leva tempo, leva renda, não adianta querer enriquecer se você não tem renda, e principalmente persistência, porque você vai cansar, você vai querer desistir e você precisa ter uma mentalidade bem trabalhada para conseguir que a construção do seu patrimônio não seja um sacrifício, mas uma parte em um processo de vida. Né? Tipo assim, você não fique pensando, ai meu Deus, aquele dinheiro parado, aquele dinheiro parado. E sim, uma parte do seu processo de vida, não. Tem um dinheiro ali que é para amanhã e o amanhã vai chegar. Pronto. Outra coisa também que você vai encontrar muito é gente que ensina educação financeira com promessas de enriquecimento com pouco investimento. Aporte R$ 100 por mês e vai virar 1 milhão. Não vai. Não vai. Porque quando isso virar 1 milhão, ele vai valer uns 80 mil. Vai uns 40 anos para isso. Isso com a taxa de rentabilidade boa, viu? Vai levar uns 40 anos para isso. 1 milhão daqui a 40 anos é 90 mil. É bom. É bom. É importante deixar claro isso. Se você pode, novamente, olha só a palavra, poder. Você pode, né, guardar qualquer parte de seu salário, é sempre melhor do que não guardar nada, ainda que seja pouco. Né? Sem grande sacrifício, sem sacrificar a qualidade de vida sua e de sua família. Mas não é isso que vai lhe deixar rico. Mas investir um dinheiro desse em uma formação. Aí o pessoal vai dizer assim, mas por que curso superior? Não, faz um curso técnico, faz um profissionalizante, faz um Senai, faz um Senac, procura uma atividade que melhore sua capacidade de agregar renda. Entendeu? Às vezes pode valer mais a pena do que estar guardando ali para um futuro. Porque, vamos dizer, 2 anos ali você acabou, você conseguiu um salário 2 vezes maior, sua capacidade de guardar não dobra, ela aumenta mais do que isso. Então, você, vamos dizer, ao invés de 100, você ganha 2 mil, você quer guardar R$ 100. Você ganha 4 mil, você pode guardar 500. Entendeu? Então, melhorando sua renda, sua capacidade de aporte vai melhorar muito mais rápido do que o que você consegue guardar de dinheiro. Eles costumam omitir riscos, né? Como eu falei agora há pouco. Coloque tudo em Bitcoin. Coloque tudo em Bitcoin, Bitcoin é o caminho, Bitcoin é a vida, Bitcoin é tudo. Aí amanhã você quebra o carro, você vai pagar com Bitcoin? Não, pô, mas aí eu vou, saco o Bitcoin, e o Bitcoin cai. Aí você é obrigado a sacar. Então, existe um motivo pelo qual as pessoas diversificam. Né? Você pode investir em Bitcoin, você pode investir em ações, você pode investir em fundos, você pode investir em tudo. Mas a ideia de você ser diversificado é você dispor de dinheiro de várias formas. Né? Dá um exemplo. Não, eu só invisto em terrenos. Pronto, eu fui para um extremo, bitcoins. Aí o outro, bem conservador, só invisto em terreno. Só invisto em terreno, só invisto em terreno. Todo dinheiro que eu tenho, eu boto terreno. Tudo que eu tenho, eu boto terreno. Só terreno, 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 terreno. Beleza. Aí amanhã quebra um carro. Aí você vende um pedaço de terra, você pega 4 pá de terra e 2 de brita para entregar para o mecânico? Não, né? Pois é, não vai funcionar. Certo? Então, no final das contas, o que você vê com essa galera, velho? Narrativas simplistas que geram uma ilusão no público. Tá? De que investir é isso. É só jogar dinheiro aleatório aí. Jogar dinheiro aleatório, não. Desculpe. Usar a minha estratégia mágica para enriquecer. Não estou falando, obviamente, de ninguém específico, porque você tem uma multidão de influenciadores. E você tem bons influenciadores. Você tem caras como, novamente, o investidor Sardinha, eu gosto bastante do trabalho que ele faz, eu gosto do trabalho que o Baster faz, eu gosto do trabalho que o Asvide faz,
o holder faz um trabalho excelente. Então você tem bastante gente trabalhando bem intencionado, divulgando informações boas, de qualidade, mas você tem gente que é picareta, velho. Você tem gente que está divulgando Bifund, velho, que foi uma pirâmide, depois foi divulgar uma criptomoeda oculta lá, que foi um rug pull, que é quando você joga a moeda no mercado, a galera compra, sobe, você pega e vende todo o pool, toda a reserva que você tem para capitalizar e a galera se quebra, entendeu? Então, assim, você tem gente muito boa, você tem gente muito ruim. Se você se educa, você aprende a filtrar o que cada uma dessas pessoas tem para lhe ensinar. Até o cara que é mal intencionado, às vezes ele pode ter ali no discurso dele alguma coisa que você pode tirar de proveito próprio, tá bom? Então, só para esclarecer, né, os mitos. Educação financeira não é ficar rico rápido, não é uma fórmula mágica, não tem um truque. O pessoal fala, porque tem a fórmula de Graham. Aí você pega a fórmula de Graham, roda todas as ações da bolsa. Nunca bate igual a fórmula de Graham. Quer dizer que a fórmula de Graham é inútil? Não. Ela tem sua utilidade, ela tem sua aplicabilidade. Agora, ela também está defasada, né? Ela é de outro tempo, ela é de uma época totalmente diferente. Os mercados mudam. Né? Então, assim, tentar usar fórmulas mágicas ali que servem para qualquer situação e qualquer empresa, vai lhe botar numa roubada. E aí o pessoal às vezes pega, tira um capítulo de um livro e leva para a internet como se fosse aplicável a tudo, entendeu? Tipo, é o óleo de cobra, serve para todos os males, cura todos os males, é a grande panaceia. Né? A educação financeira não é só juros compostos, o pessoal fica, ai gente, por que Einstein? Ai gente, porque os juros compostos, e os juros compostos, aí vai falar de ações e fala de juros compostos. Gente, aí juros compostos não se aplica a ações, porque ações é participação em empresa, juro composto é pagamento por imobilização de dinheiro, é aluguel, entre aspas, do seu dinheiro. Né? Ações sobem e descem, juros compostos eles sobem numa taxa constante. Aquela taxa de juros é a taxa que ele vai subir. Ele não vai cair nem subir mais. Então, assim, mas aí eles vendem como uma ideia para simplificar, que é para vocês comprarem e ficar mais fácil para eles venderem o curso no final. Né? Por que eu já estou dizendo tudo isso? Como eu não vou vender curso, eu não preciso vender para vocês essas ideias. Tá? A educação financeira não vai substituir a renda, então não adianta você ficar achando que você vai ficar rico só porque vai estudar, você vai ter que dar um jeito de botar mais dinheiro no bolso, porque não tem como melhorar, e não garante de forma alguma a gente ficar rico sem um esforço contínuo. Ganhar dinheiro é um esforço contínuo, cara. É um esforço contínuo. Eu trabalho 40 horas, chego em casa, fico com minha família, depois eu venho gravar vídeo no YouTube para vocês. Entendeu? Por isso que eu não vou conseguir gravar todos os dias. Eu gostaria de meu canal estourar, ficar muito milionário, mas eu não vou abandonar minha família, não vou abandonar meu emprego. Eu tenho minhas responsabilidades, né? Não tenho como ficar à disposição assim. Mas assim, então você sempre vai ter que se esforçar. Seja se esforçar para estudar, seja se esforçar para fazer um sacrifício, seja se esforçar para tentar uma renda extra, seja se esforçar para trabalhar um pouco mais. Mas a única forma de construir riqueza e patrimônio é através do esforço, e é um esforço diário. Entendeu? E, assim, fica mais fácil com o tempo, vou dizer a vocês que fica, por exemplo, para mim, gravei meus primeiros vídeos lá na minha plataforma. Na verdade, os meus primeiros vídeos foram aqui nesse canal, há muito tempo atrás, né? Há mais de um ano, há 2 anos atrás, eu comecei a gravar para cá, e era bem difícil. Depois eu comecei a gravar aulas para concurso. Nossa, foi muito mais difícil, porque eu estava lidando com um público altamente técnico, né? E aí estou voltando para cá agora, hoje em dia já é mais fácil. Já falo com vocês mais tranquilo. Né? Eu espero que vocês gostem, mas se vocês não gostarem também, tudo bem. Eu vou tentar melhorar todos os dias minhas aulas. Mas é sempre um esforço de tentar melhorar, de tentar ser um pouco melhor e fazer um pouco mais a cada dia. Tá? E agora, partindo para a parte um pouquinho mais prática, aqui são 6 pilares que eu separei para vocês que a gente vai conversar sobre. Tá? A gente vai conversar sobre orçamento e controle de gastos. Isso aí é algo que acho que de todos os pilares é o principal, é a viga mestra da educação financeira. Tá? É você saber orçar, é você saber o que são entradas e saídas, um fluxo de caixa pessoal, digamos assim. Né? O que é o quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo de dinheiro. Né? E tentar controlar gastos, e controlar gastos é diferente de cortar gastos, porque cortar gastos é você zerar, e tem coisa que você não zera a sua conta de energia. Né? Você não zera a sua conta de água, você controla. Né?
Você controla. E outra coisa, tem muitas contas que você vai ver que controlar não faz uma diferença significativa. Tem outras que fazem bastante diferença. Tá? Você vai ter que escolher ali, fazer determinadas escolhas de acordo com o seu orçamento. Quanto mais orçamento você tem, menos escolhas difíceis você é obrigado a fazer. Por isso que eu falo, ganhar mais é sempre a melhor solução. Procurar trabalhar mais. Ah, mas aí você está dizendo que é para o cara se matar de trabalhar. Não, cara, não estou dizendo para ninguém se matar de trabalhar. Como eu disse, você tem que viver de acordo com a sua realidade. Faz seus corre, irmão, que eu estou fazendo os meus aqui. Prioridades financeiras, aí é o segundo ponto que eu gostaria de discutir com vocês, porque tem algumas coisas que eu acho que a galera coloca que eu acho que não são muito legais com relação a essa questão de prioridades financeiras, principalmente porque muitos desses youtubers, eles não têm família, cara, sabe? Tipo, são eles ou ele e a esposa. Então é muito mais fácil você falar para alguém do que ela não deve fazer do que quando você tem 2 filhos. Não, porque, cara, outro dia eu vi um cara falando que escola particular é desperdício e ilusão. Amigo, você deve estar vivendo em outro país. Você deve estar vivendo em outro país. Reserva de emergência, a gente vai falar sobre a importância disso aqui, o tamanho que ela deve ter e principalmente como é que você consegue construí-la e quando usá-la. Às vezes a parte mais difícil não é juntar, às vezes a parte mais difícil é gastar. A pessoa acha que nada é emergência, até que acontece uma emergência. Gente, a emergência é aquilo que acontece, é imprevisto e você precisa resolver naquele momento. Entendeu? Então, às vezes, rasgar o pneu de um carro é uma emergência para usar a reserva de emergência. Entendeu? Aí depois você vai repor. Tá? Mas isso é importante. E por que que ela deve estar numa poupança? Por que que ela não deve estar num título? Por que que ela não deve estar num fundo? Por que que ela deve estar num banco mais confiável? Né? Nós vamos conversar sobre tudo isso. Entender dívidas e juros, tá? Que isso aqui mais isso aqui acaba com a sua vida. Eu sou uma pessoa que eu já tive meu nome negativado, então eu sei bem disso. O que é consumir de forma consciente? Aqui, gente, eu não estou falando de consumir vegano, verde, etc. Não. Estou falando de consumir porque você quer, consumir com vontade de consumir. Eu quero consumir. Entendeu? Não é, eu estou consumindo porque alguém manipulou a minha cabeça e plantou uma semente que eu preciso comprar isso. Não. Boa parte dos gastos que a gente faz hoje são inconscientes. Tá? Pessoas simplesmente conseguem entrar na nossa cabeça e colocar, plantar uma sementinha lá, os tais dos gatilhos mentais. Pá! Se eu não comprar agora, eu vou perder. Eita, meu irmão, vou ter que pagar. Aí você vai e paga. E você podia simplesmente ficar sem o produto. E na outra semana o cara vai e oferta o produto de novo na promoção por metade do preço. Acontece o tempo todo. Riscos e proteção. Quais os riscos que existem em cada investimento e como você se protege de cada investimento. Tá? E depois que a gente fundamenta essas bases, é que a gente vai se preocupar com o momento de investir. Tá? Professor, a pessoa não começa já investindo? Não, não, a pessoa não começa já investindo, porque investir exige uma série de outros conhecimentos prévios. Eu experimentei, assim como acho que alguns outros já experimentaram na pele, investir sem saber o que está fazendo, e o ferro veio certeiro. E fiquei muito feliz, porque já foi logo nos meus primeiros meses, então eu já sentei para estudar e entendi. Opa, porque eu ficava consumindo o conteúdo dos caras, não comprei o curso, consumi, não, vá aqui, não, tal ação, vai recuperar, isso aqui vai estourar, isso aqui não tem como, isso aqui papapá, papapá, e os caras, né, milionários e bilionários, e você meio que, não, a fala faz sentido, a narrativa é linda, eles contam toda uma historinha, né, aí você cai, quando você cai, você rala o joelho, né, normal, ralei o joelho, graças a Deus não quebrei a perna, estou correndo ainda. Então, quando você for investir, você vai descobrir algumas coisas. Primeiro, que o investimento ele não conserta a falta de planejamento, certo? Então, assim, se você não tiver um bom planejamento financeiro, um bom orçamento, investir não vai resolver. Não, mas porque no longo prazo vai resolver? Não, não vai. Porque, na verdade, a falta de planejamento vai comprometer sua capacidade mais ainda no longo prazo. Que sem uma margem financeira não existe investimento consistente. Tá? Se você não tiver realmente uma renda que lhe permita abrir mão de uma parte dela todo mês, você não vai ter consistência, que é a parte mais importante. Então, assim, esse mês você investe, mês que vem não, porque furou meu sapato, eu vou trocar. Aí no outro mês você investe, aí no outro mês, esse mês não dá porque eu vou levar meu filho no dentista. Acontece, ano passado eu não investi o ano inteiro.
porque minha margem, infelizmente, não é grande. Então, eu tive que optar. Questões de saúde, de família, para mim, o que a gente falou agora há pouco, de prioridades financeiras. Eu passei um ano inteiro sem aportar, porque eu tive vários problemas de saúde. Eu tive problemas de saúde, meu filho adoeceu e minha mãe adoeceu assim, e meu irmão foi quase. Então, assim, minha prioridade, saúde e vida de minha família. Pode ter gente que discorde. Para mim, é prioridade. É o que me faz investir, inclusive. Né? E que existe uma sequência. Primeiro você ganha dinheiro, depois disso você tem que ter estabilidade com esse dinheiro. E aí envolve ter a reserva de emergência, ter um orçamento bem planejado, ter uma disciplina na relação com o dinheiro. E aí é onde entra. O investimento, ele entra para multiplicar esse dinheiro. Então, renda pouca, no final, o efeito do investimento vai ser muito pequeno. Como eu falei, se você juntar R$ 100 por mês, 1 milhão vem em 40 anos, quando ele valer, sei lá, 70, 80 mil. Se você tem uma renda maior, esse milhão vem em 10 anos, em 15 anos, quando ele vale, tipo, sei lá, 600 mil, 700 mil, entendeu? 500 mil. Então, tudo vai depender muito de você melhorar a sua capacidade de ganhar dinheiro para aí conseguir, finalmente, investir. Tá? Então, quais são os passos? Eu vi um vídeo do Primo Pobre, acho que até comentei no vídeo passado, eu vi um vídeo do Primo Pobre e ele fala 12 passos para sair da pobreza. Né? E pobreza é uma questão de renda. Né? Então, assim, passos reais para sair da pobreza. Os passos que ele falou são importantes. Reduzir dívidas mesmo é um dos passos que ele fala importante. Aqui são passos que eu acho que mudam a sua vida, porque foi como eu mudei a minha. Eu comecei minha vida trabalhando, salário mínimo, shopping, trabalhava domingo a domingo, folgava um dia da semana no meio da semana. E um domingo no mês. Nunca folgava nos sábados. Rotina de shopping. Minha loja não dava folga para ninguém no sábado e os homens tinham direito somente a um domingo por mês. O restante eram em dias úteis, que eram dias de menor fluxo, né, no shopping. Então, e para ganhar um salário mínimo, né? Então, assim, salário de comércio era um mínimo mais um negocinho, era tipo 5% em cima do mínimo, a mais, 10%, eu acho, um negócio desse. Que já dava para alguma coisa, né? Antigamente o dinheiro valia um pouquinho mais. Então, qual foi o caminho que me ajudou a ter uma vida mais tranquila? Né? Não sou rico, senão eu estaria nas Bahamas, tomando Mai Tai, tomando uma cerveja, uma Corona. Né? Corona Beer, tá, YouTube? Não estou falando daquele outro negócio não, porque vai que ele desmonetiza. Aumentar a sua renda é o primeiro passo. Tá? Fiz concurso, passei no meu primeiro concurso, saí do shopping, comecei a trabalhar numa rotina mais saudável, fiz meu mestrado, fiz um novo concurso, consegui passar no meu segundo concurso, hoje tenho uma renda melhor. Né? Precisamos melhorar, continuo estudando, e por isso que eu dou aula para concurso também, porque o que eu estudo eu dou aula para concurso. Tento ajudar outras pessoas também a mudar de vida. Reduzir as dívidas. Tá? Reduzir as dívidas é importantíssimo, porque a dívida ela vai consumir o seu dinheiro. Se você ganhar 10 e dever 10, não adianta. Se você ganhar 10 e dever 20, não adianta. Se você ganhar 20, você vai dever 30. Então, você precisa reduzir suas dívidas, porque os juros vai trabalhar muito contra você. Manter um orçamento claro. O seu orçamento ele tem que ser transparente para você. Você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. Não é ser obcecado com o dinheiro. Ah, eu comprei um cafezinho. Não é igual tem influenciador que fala o cafezinho. Aí vai, anota o cafezinho. Cafezinho ali. Não. Tá? Não é isso. Mas, por exemplo, eu ganho X, eu tenho essas despesas fixas, eu tenho Y para viver e Z para investir. Pronto. Aí eu tenho um orçamento claro. Então, eu vou trabalhar a minha vida em cima disso aí, planejar minha vida em cima disso aí. Criar hábitos financeiros mais saudáveis. Tá? Então, você não vincular tanto sua vida a comprar e gastar. Existem inúmeras coisas que são satisfatórias na vida que não envolvem dinheiro. Né? Igual aquela música, né? Como é? As coisas são de graça, irmão. Né? Tem uma musiquinha que fala assim, né? Então, assim, tem um bocado de coisa que você tem na sua vida que você pode curtir sem precisar gastar dinheiro. Você pode se relacionar melhor com o seu dinheiro. Ele pode não ser só uma fonte de tormento, mas pode ser uma fonte de tranquilidade. Como investir de forma simples e consistente, tá? Você não precisa complicar demais as coisas, e o ideal é que você não complique demais. Um dos maiores investidores do mundo,
Ele dizia que você não deve investir naquilo que você não entende, certo? A primeira coisa que você precisa fazer é delimitar qual é o meu círculo de compreensão, meu círculo de entendimento, e eu vou investir naquilo que eu compreendo. Senão, eu estou simplesmente apostando. Né? Então, você complicar demais ao ponto que nem você entende mais aonde está o seu dinheiro, o que é que ele está fazendo, pode ser um grande problema no longo prazo. Tá? E, como eu falei, de forma consistente. Você tem ali regularidade. Estou colocando dinheiro aqui. Ah, subiu a bolsa, desceu a bolsa. Ah, subiu os títulos do tesouro, caiu os títulos do tesouro. Ah, subiu o dólar, baixou o Bitcoin. Subiu o Bitcoin, baixou o dólar. Você está ali. Você está ali. Fazendo seus investimentos, fazendo seu aporte, construindo seu patrimônio. Seja num terreno, seja num fundo, seja numa previdência, você está ali, sempre construindo o seu futuro. Tá? E o principal, não cair em atalhos, tá? Que é o que mais acontece no Brasil. Chega um cara, oferece o Telex Free, oferece o avestruz, oferece o boi gordo, oferece o bifunde, oferece o não sei o que lá mais que teve também, que foi outra pirâmide que estourou um tempo desse atrás, e blá, 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 e você, olha, o cara vai me dar 50% ao mês, tome. Ai, perdi. Ah, não, essa não. Ah, agora eu vou nas bet, tome um tigrinho. Ai, perdi. Ah, não tem atalho. Construir patrimônio não tem atalho. Sabe, eu vi meu pai trabalhar a vida inteira dele para dar uma vida melhor para a gente. Ele conseguiu dar uma vida melhor para a gente, eu comecei adiante. Ele começou lá atrás, né? Meu avô deu uma vida para ele digna, ele começou trabalhando na roça, estudou, trabalhava na roça, estudou, conseguiu passar no concurso do banco, foi bancário a vida toda, deu estudo para a gente se formou, já teve nível superior, que eles não tiveram, meus pais não tiveram. E trabalharam a vida toda. Aí agora, qual é o meu papel? Estou trabalhando a vida toda para construir uma vida melhor para mim, para meus filhos, para o meu filho, né? Que, se Deus quiser, serão meus filhos algum dia. E assim eu espero conseguir passar esses valores para ele. E não tem atalho. Não tem atalho. Todo atalho vai acabar numa roubada. Todo atalho vai lhe dar trabalho. Então, não fique se iludindo com essas promessas dessa galera por aí, tá bom? Gente, era isso. Era uma aula de apresentação. Nossa Senhora, 37 minutos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam, tá? Próxima aula, a gente vai fazer uma revisão sobre aritmética básica, né? As operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Vai fazer um apanhado geral. Depois eu vou falar sobre porcentagem, depois eu vou falar sobre juros simples e compostos, depois eu vou falar sobre probabilidades, depois eu vou falar sobre frações também. Frações eu vou falar na próxima aula, junto com divisão. Na verdade, eu acho que vou dividir. Eu vou fazer soma e subtração, depois eu vou fazer multiplicação e divisão junto com frações, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou explicar tudo isso falando de dinheiro já. Tá? Explicar por que que mais com mais dá mais com menos dá menos, por que que isso pode ser útil. Tem fórmulas, por exemplo, utilizadas para calcular valor de empresa, que você soma todos os atributos, até os negativos. Então, mais com menos vira menos, e aí você vai entender por que mais com menos vira menos, e você tem que saber que mais com menos vira menos por causa disso. Tá? Então, assim, é isso. Era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindos novamente ao canal e vejo vocês no próximo vídeo. Até breve.